Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola dominical. Ainda não voltamos à escola dominical presencial, porém nós podemos aproveitar esse método que nós temos aqui, usar a internet para que possamos ficar juntos de forma virtual e que possamos também interagir um pouco ali nas nossas redes sociais e, além disso, que a gente possa também aprender mais da palavra de Deus, mesmo de uma forma distante ainda. Em breve estaremos juntos novamente. Os nossos cultos presenciais já voltaram, então aquelas pessoas que têm a possibilidade, que não fazem parte do grupo de risco, já estão frequentando e quem sabe em breve possamos até abranger mais pessoas no nosso tempo. Bom, o que eu quero falar hoje com vocês é sobre o tema de sofrimento e de aflição. Você com certeza desse momento de pandemia que já está aí passando e a gente não sabe se vai passar, se virá uma segunda onda ou não. Nós sofremos, até mesmo algumas famílias tiveram a perda do seu ente querido ou de algum conhecido, e isso faz com que nós cristãos possamos ficar com o nosso coração apreensivo, não somente os cristãos, mas o mundo. O mundo, nesse ano de 2020, é um mundo que sofreu muitas perdas, muitas calamidades. Ninguém esperava que 2020 seria assim, ninguém mesmo. Então, como que nós cristãos devemos olhar para tudo isso? Eu recentemente estava lendo um livro que eu me arrependo de não ter lido antes. O livro é chamado Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. O que que acontece? Esse livro eu vou contar só um pouco para depois você ficar curioso e ler também. Esse livro conta uma distopia, então é uma sociedade perfeita, onde não existe problema algum. E sempre que acontece algum tipo de problema, eles tomam um remédio chamado soma, e aquele remédio faz com que eles esqueçam seus problemas, esqueçam suas aflições, e eles podem viver de uma forma tranquila. Então, sempre que a tristeza vem no coração deles, sempre que acontece algo que deixa eles tristes, eles simplesmente tomam uma dose desse remédio e eles voltam a ficar felizes e continuam assim. E o pior de tudo isso é que eles acham que isso é uma vida perfeita. Eles acham que por eles terem excluído toda a dor, excluído todo o sofrimento, excluído os pensamentos negativos e tudo aquilo que traz tristeza para o coração, eles são uma sociedade melhor. Eles chegam até mesmo ao absurdo de excluírem todos os livros e o livro que está, além de excluído, está escondido dentro de um cofre é a Bíblia. Porque, segundo um dos chefes desse local, é um livro muito perigoso, porque ela mostra o sofrimento. E eu fiquei muito intrigado porque ele entendeu a Bíblia, o autor entendia a Bíblia, porque muitos pensam que a Bíblia é um livro que só traz alegria. Quando nós lemos as histórias, muitas histórias são tristes, são histórias para que a gente pudesse refletir sobre a nossa própria vida. Às vezes até chorar, dependendo da história. Quando você lê a história de Cristo, por exemplo, o sofrimento que ele teve, não é uma história alegre, ela é alegre porque nós recebemos a nossa salvação nela, mas a história em si de uma pessoa, ainda mais o nosso Salvador morrendo, não é algo alegre, é algo triste. Então, nós vemos ali diversos casos. Jesus mesmo chorou quando ele viu a situação do seu amigo Lázaro, e ele olhou para aquelas pessoas ali e a morte reinando, né, fazendo ali o que ela deveria fazer mesmo. Então, o próprio Jesus Cristo chora. Então, o autor desse livro, o Aldous Huxley, ele consegue entender que o cristianismo, ele também é uma religião que tem os seus pontos de tristeza, e tristeza nunca é algo negativo. A gente tem que tirar esse contexto de que toda tristeza é um ponto negativo. E o que acontece? Um desses personagens, ele surta, porque ele fala que essa sociedade é uma sociedade louca, e ele quer ter sentimentos reais, ele não quer que os seus sentimentos sejam mascarados por uma droga. Então ele fala, ele quer sofrer, ele quer chorar, ele quer sentir, ele quer viver, porque os momentos felizes, os momentos alegres, eles só são válidos, nós só sabemos que é um momento válido, um momento feliz, porque nós temos outros momentos de tristeza e de reflexão. Então, um dos chefes desse local, ele fala que a sociedade perfeita é aquela que tem o cristianismo sem a dor. Ou seja, só a parte boa do cristianismo, e quando nós tratamos ali do sofrimento, não, esquece, então é melhor tirar esse livro das bibliotecas.
O que acontece é que esse livro foi escrito há muito tempo e ele era uma distopia, ou seja, algo que demoraria para acontecer e talvez nunca acontecesse igual o 1984. E, infelizmente, aconteceu. Parece até mesmo uma profecia, porque até mesmo nas nossas igrejas hoje, muitos pregadores só enfatizam o lado bom. Eles dizem: venha para minha igreja que você vai parar de sofrer, venha para minha igreja que você vai deixar tudo de ruim para trás. E tem até aquele comercial que o cara fala: eu era pobre, eu era feio, eu não tinha carro, eu não tinha casa, ninguém me queria, eu não tinha nada. Mas aí eu entrei nessa igreja e agora Deus transformou. Eu sou lindo, eu tenho duas mulheres, não, duas não pode. Eu tenho uma mulher maravilhosa, modelo, e aí eu parei de sofrer. E o que acontece? Isso é uma propaganda, somente uma ideia falsa de que quando você vai para a igreja, seus problemas vão ser resolvidos e nunca mais você vai sofrer. E muitas pessoas estão comprando isso dentro da nossa igreja, até mesmo na igreja reformada, mais tradicional. Quando tem um momento de dor, um momento de sofrimento, a pessoa procura na sua própria vida qual é o pecado que ela tem, para que ela possa expurgar esse pecado e voltar a ser feliz. A nossa sociedade é assim, por isso que nós temos tantos meios de entretenimento. Hoje em dia você tem diversos meios de você se divertir. Tem pessoas que se divertem o dia inteiro, o dia inteiro. Eu lembro que alguma vez eu ouvi alguém falando que pessoas que sorriem o dia inteiro têm sérios problemas mentais. E eu concordo com essa frase. Se você sorri o dia inteiro, algo de estranho tem em você. Porque isso não é o normal. Isso é algo que a sociedade quer dizer que é normal. Isso é algo que a falsa religião quer dizer que é normal. Mas a realidade bíblica não é normal. No mundo teremos aflições. E você já deve ter ouvido isso. Ali em João 16:33, o próprio Jesus Cristo nos adverte que no mundo nós sofreremos. Isso é a grande realidade. Nós sofreremos por diversas maneiras. Se você acha que quando você se converte, as pessoas vão te adorar e você vai parar de ser perseguido, você deve trocar de religião, porque o cristianismo é o contrário. Veja o exemplo de Paulo. Paulo era fariseu e romano. Ele era rico, ele tinha uma educação primorosa, ele tinha um cargo muito alto. Quando ele se converteu, tudo mudou. Muitas vezes ele tinha que trabalhar fazendo tendas para sobreviver. Paulo foi dos apóstolos que mais apanhou. Paulo teve toda vez que Paulo pegava um barco, afundava. Se você fosse pegar um barco e Paulo estivesse nesse barco, você falaria: não, eu vou no próximo, porque a certeza que esse barco vai naufragar. Então, essa ideia de que não tem sofrimento, Paulo é um grande exemplo que tem. Paulo, depois da conversão dele, foi apedrejado diversas vezes. Teve uma vez que bateram tanto nele que acharam que ele já estava morto e foram embora. E ele estava vivo. Então, ele sofreu diversas calúnias. Ele sofreu ali em prisão. Paulo foi preso. O final da vida de Paulo foi na cadeia em Roma. E a tradição diz que o final de Paulo foi a decapitação. Ele morreu decapitado. E o mais interessante de tudo isso é que Paulo nunca reclamou. Ele sofria e ele sabia que o próprio sofrimento dele, a própria angústia dele estava trabalhando para que ele pudesse crescer. Sem a dor, sem o sofrimento, sem a tristeza, nós não crescemos. Sem esses sentimentos ruins, nós não procuramos se desenvolver. Um exemplo disso é que se você tem um dente que não está doendo, por mais que ele esteja ali com uma cárie ou com qualquer outra coisa, você simplesmente já não vai no dentista tratar, porque não está doendo, então você mesmo nem sabe. A própria dor é um sinal para nos proteger. Quando você sente dor, é o nosso corpo não nos fazendo mal, pelo contrário, fazendo bem, dizendo que há algo de errado e precisa ser consertado. Existe uma doença raríssima onde as pessoas não sentem dor e essas pessoas elas morrem e essas pessoas elas perdem um pedaço do seu corpo. Eu vi até mesmo um caso de uma pessoa que
que perdeu um pedaço que teve que amputar uma das suas mãos, porque ela não sente dor. Então, imagine que essa pessoa tá sei lá, em alguma festa, alguma coisa, tem uma fogueira perto, ela tá com a mão queimando, ela não vai sentir que tá queimando. E então, a falta de dor para essa pessoa é uma tragédia, não é algo bom, porque a dor vai prevenir com que ela tenha problemas mais graves, problemas mais sérios. Por isso que nós devemos saber qual é o real motivo da dor, o real motivo da nossa tristeza. Jesus já nos adverte, volta em João, no mundo teremos aflições. E além disso, as aflições que nós sofremos, o mundo também sofrerá. Não é algo específico do cristão. O seu vizinho que não é cristão tem aflições. Todas as pessoas no mundo têm essas aflições. Então, mas aí você pode me perguntar, então qual é a diferença entre eu sou cristão, sigo a Jesus Cristo, e uma pessoa que está no mundo, sendo que nós vamos sofrer mesmo e temos tudo igual? A diferença é o modo como nós passamos pela aflição. O próprio Paulo escreve lá em Filipenses 4:17 que o Senhor, Jesus Cristo e o nosso Deus e o Espírito Santo, a Trindade, ele nos dá uma paz que excede todo o entendimento. E isso o mundo não pode comprar, isso o mundo nunca terá. O cristão é aquele que, quando ele entende a quem ele serve, e ele entende o seu processo de dor, o seu processo de tristeza, e ele coloca aos pés de Cristo toda a dor, toda a tristeza, todo o sofrimento, toda a angústia, toda a ansiedade, toda a depressão, todo o estresse, tudo isso quando nós colocamos aos pés da cruz, tudo isso quando nós colocamos ali em Jesus Cristo, ele nos devolve com uma paz. E uma paz que excede todo entendimento. O que isso significa? Significa que as pessoas que estão no mundo, elas vão olhar às vezes para a nossa vida e vão pensar: você perdeu um filho, você perdeu o seu pai, você perdeu alguém querido, você está doente, você está desempregado, você está sofrendo. E mesmo assim você glorifica a Deus. Mesmo assim você está feliz. E não aquela felicidade boba, aquela felicidade doentia, mas uma felicidade de ter paz. Uma felicidade de saber que tudo está nas mãos de Deus e Ele controla. E o mundo não vai entender, por isso que excede o entendimento. O mundo vai olhar e vai pensar: vocês são loucos, porque vocês estão olhando para aquilo que está acontecendo e mesmo assim vocês têm paz. E isso é algo que somente Deus pode nos dar. A loucura nessa pandemia e a loucura que continuará, porque mesmo que essa pandemia indo embora ou não, mesmo com uma vacina, mesmo com a economia voltando aos poucos, a tristeza sempre continuará. E essas pessoas que não têm Jesus Cristo e elas buscam em outros métodos a sua felicidade, elas vão continuar vazias. Porque elas vão tentar preencher o vazio que tem dentro delas com drogas para tirar o sofrimento, com prostituição, com sexo ilícito, com entretenimento. Então são pessoas que sempre vão procurar algo para dar risada, sempre vão procurar algo para disfarçar. Com o álcool, tem pessoas que não conseguem suportar a sua tristeza, então elas viram alcoólatras. E diversos outros métodos, porque elas acham que sofrer é algo ruim, que não vai ajudar elas em nada, e elas não têm esperança, e muitas vão ao extremo de cometer até mesmo suicídio para que o sofrimento possa acabar, quando na verdade o suicídio só aumenta o sofrimento, porque essas pessoas estarão ali acabando com a sua vida na Terra, mas o seu sofrimento na vida eterna será outro, muito pior. Como cristãos, devemos fazer então a diferença. Devemos saber que nós sofreremos sim, nós passaremos por momentos difíceis, mas nós temos a quem recorrer. Entregue a sua vida para Jesus Cristo, entregue todos os seus problemas nas mãos de Jesus Cristo e confie. Por diversas vezes você já viu na Bíblia Jesus Cristo provendo para os seus filhos. Por diversas vezes você já viu até aquele texto que fala que se Deus cuida do passarinho, se Deus cuida da flor do campo, que amanhã vai deixar de existir, imagine o que Ele fará para os seus filhos. Deus cuida de nós, Deus nos guarda, Deus tem para nós
algo que sempre é melhor. Porém, para que nós possamos alcançar essas coisas, muitas vezes nós teremos que passar pelo sofrimento. O povo de Deus é aquele povo que nunca é tirado do sofrimento. No Antigo Testamento nós vemos Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles tiveram que entrar na fornalha para que quando eles saíssem, todo o povo pudesse reconhecer que eles eram realmente filhos de Deus. Nós vemos os apóstolos, eles tiveram que sofrer por diversas vezes. Paulo teve que ser acusado diversas vezes até de ser um herege, sendo que ele estava pregando a verdade. Pedro foi preso diversas vezes, só que sempre que acontecia algo de ruim, eles voltavam mais fortes. Eles voltavam sabendo e confiantes que eles estavam fazendo o que era correto. Então, meu irmão, se você está sofrendo por aquilo que é correto, se você está sofrendo por aquilo, por seja uma perseguição, se você está sofrendo pela situação da própria vida, coloque hoje nas mãos de Deus. Peça para que Ele te ensine a lidar com essa dor e Ele nos dará a paz que excede todo o entendimento. Que você possa ter um bom domingo e nos vemos em breve.